E aí, família, começa a emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício na área, mais um vídeo com dúvida da nossa audiência. Nosso bate-papo de hoje vai responder duas dúvidas em uma dúvida só, digamos assim, tá? E eu vou falar sobre como você maneja a contagem de fibras na dieta cetogênica, low carb, e também como você pode responder aquelas pessoas que dizem que a low carb não pode ser feita por longo tempo, que é uma dieta que faz mal, que não é sustentável, coisa do tipo, certo? E a dúvida de hoje é da Rafaela Loureiro. Obrigado, Rafaela, pela participação. Vamos lá, vou ler aqui. Olá, vou começar a dieta por conta própria porque não posso pagar nutricionista, mas tenho uma experiência razoável montando dietas, vou começar nutrição esse ano também. E fica o meu recado para você, Rafaela, se você ajudar a comunidade da nutrição a desmentir todas essas balelas que existem hoje em dia a respeito de dieta low carb, porque é difícil você achar o pessoal de nutrição que siga essa linha, você vai estar fazendo um grande serviço para a humanidade. Vamos lá, amo seus vídeos, me esclareceu muitas dúvidas e me ensinou coisas extremamente importantes antes de montá-la. Minha dúvida é sobre os carboidratos. 10% da dieta quanto às fibras. Ok, elas não são digeridas pelo corpo, mas contam na contagem de carboidratos quanto na de calorias. Na hora de calcular os carbos líquidos para a dieta, além de remover elas, tiro da contagem de calorias também? E você sabe por que elas contam nas calorias, já que passam reto pelo corpo sem influenciar? Muito obrigada, continue gravando, você é incrível. Eu que te agradeço pelo elogio, Rafaela. Isso é que me motiva a continuar. PS, não paro de ouvir que essa dieta não pode por muito tempo, que faz mal. Você disse dos ancestrais que não tinham carbo à disposição, além dos esquimós e aquele pessoal que não come além de gordura e proteína estão ótimos. Me explica, para eu poder debater com esses asnos que insistem em tirar a gente do ritmo. Bom, primeiro de tudo, você debater com pessoas que não querem ser convencidas é tipo você pregar no deserto ou coisa do tipo, não vai adiantar muita coisa. O que importa, Rafaela, no final das contas é que você sabe a verdade. Mas eu vou te dar umas ferramentas aqui para você poder debater com isso, ok? E primeiro de tudo, vamos lá, vamos falar sobre as fibras na dieta low carb. Primeiro você mencionou os 10% de carboidratos. Eu quero lembrar que o número que realmente importa na questão dos carboidratos é a quantidade bruta que você come ao longo do dia. Tá? Bruta não, líquida, perdão. Vamos chegar lá. Então, assim, isso vai dar, se você estiver fazendo uma dieta cetogênica low carb equilibrada, vai dar por volta de 10% das suas calorias. Tá? O que mas principalmente você deve focar em quantos gramas você ingere ao longo do dia. Lembrando que a maioria das pessoas, se ficar por volta de 50 até 100 gramas, vão conseguir um emagrecimento sustentável. Mas se você quiser uma coisa mais acelerada para colocar você em cetose o mais rápido possível, eu recomendo que faça abaixo de 30. Sobre as fibras e a contagem de calorias. Se você considerar, Rafaela, que na low carb, numa cetogênica bem feita, onde você principalmente respeita os sinais de fome do seu organismo, se você não está com fome, você não come, e você só come quando a fome aparece e até se satisfazer, o peso dessas fibras, das calorias dessas fibras vai ser tão pequeno, considerando também que você está comendo menos carboidratos, tá? Ou seja, elas não vão pesar quase nada, então na prática você não deve nem se ligar nessa contagem de calorias, vai ser a diferença entre 10 e 30 calorias, alguma coisa do tipo. Então na prática eu não vejo tanta finalidade assim. Agora respondendo à tecnicalidade da sua questão, sim, você deve descontar tanto dos carboidratos brutos, ou seja, pega os carboidratos brutos, por exemplo, num determinado dia você comeu 58 gramas de carboidrato total. E aí você ouviu lá no seu aplicativo, ou você fez a conta que você comeu 10 gramas de fibras. Então eu falei 58, já até esqueci o número. Então vamos lá, 58. E você comeu 10 gramas de fibra. Então o total líquido de carboidratos que você comeu foi 48, 58 menos 10. Certo? E quanto às calorias, mesma coisa. Se você viu calorias de fibras e você contou e computou essas calorias, desconta, e aí vai dar uma diferença, mas que na prática é muito pequena, e no meu entender, se você está fazendo as coisas certinhas, é desnecessário. Só casos muito de falta de resultado ou alguma coisa do tipo que vale a pena fazer essa conta. Eu, sinceramente, nunca vi. E aí você me perguntou também por que se as fibras não são absorvidas, as calorias delas contam. Porque elas são carboidratos, para começo de conversa, e as pessoas que fazem as tabelas nutricionais, os rótulos, essas coisas, estão se lixando para a funcionalidade das fibras. Só querem saber, olha, isso aqui tem X calorias, pronto. Agora, se a caloria vai ser absorvida ou não, não interessa, é problema da pessoa. E isso eu sempre enfatizo. É por isso, Rafaela, que é importante você aprender a ler de forma crítica, tá? As tabelas nutricionais, saber o que você está fazendo, porque aí você tem controle absoluto sobre o que vai acontecer dentro do teu organismo e principalmente sobre os resultados que você vai ter, seja lá qual for o teu objetivo.
Algumas pessoas, eu já recebi e-mail, por exemplo, aqui de gente reclamando que precisa aprender essas coisas. Ah, mas não quer dar muito trabalho, não sei o quê. Isso pode ter um preço, tá? Se a pessoa não quer ter muito trabalho, pô, eu respeito isso, discordo, mas respeito. Mas isso pode ter um preço. Então, por exemplo, a pessoa, se não tem o nível de informação suficiente, ela pode cair em armadilhas cruéis, como, por exemplo, a dos produtos light. Produtos light, se você não sabe, eles pegaram uma característica desejável dos produtos light, que é o baixo teor de gordura, e martelaram naquilo. Olha só, aqui tem baixo teor de gordura. Então você joga com a ignorância das pessoas que acham que a gordura é que engorda, tá? Isso aqui tem baixo teor de gordura. Você pode comer. Só falta falar pode comer à vontade. O que eles não dizem é a informação completa. E a informação completa é que, quando você tira a gordura desses produtos light, eles se tornam intragáveis. E aí você precisa adicionar coisa para dar sabor, dar consistência, e essas coisas se chamam carboidratos. E aí você, que é uma pessoa bem informada, já sabe o que vai acontecer quando você ingerir essa penca de carboidratos, achando que está abafando porque é light. Aqui está escrito light, então eu posso comer à vontade e não vou engordar. Meia culpa, eu cometi esse erro por muito tempo. Me entupia de produto light e emagrecer que é bom, nada. Então, isso aí frisa a importância de você saber interpretar uma tabela nutricional, saber ler criticamente e não cair nessas armadilhas. E aí, se você escolher a ignorância, bom, você vai pagar o preço. E vamos lá, Rafael, agora comentando sobre o teu PS, sobre não poder fazer por muito tempo, que o low carb faz mal, etc. Em resumo, a frase é o seguinte: se não pudesse fazer por muito tempo, a humanidade não teria chegado aqui. Então vamos fazer uma viagem no tempo, lá para a era paleolítica, ou seja, lá quando for, não sei direito exatamente em que era da pré-história a humanidade começou a sua saga, mas o ser humano naquela época ele era basicamente caçador, era nômade e vivia de caça. Que se achasse algum bicho andando por ali, ele matava o bicho e comia o bicho. Era o ganha-pão, entre aspas, dele. Tá? E uma coisa importante que pouca gente sabe é que os alimentos que você poderia até argumentar, mas naquela época já tinha fruta, já tinha coisa que ele podia coletar e comer, e isso é fonte de carboidrato. Bom, você precisa saber também da evolução, porque não só o homem evoluiu, a gente saiu do ancestral para Australopiteco, evoluiu para Neandertal, aquelas coisas, Homo erectus, e tá fora de ordem isso, tá? E aí viramos Homo sapiens, mas isso foi ao longo do tempo, e as plantas evoluíram também. Então, outro dia eu vi na internet a foto de uma banana selvagem, como a banana era antigamente, e não tem nada a ver com a banana de hoje em dia. E essas frutas, elas foram ao longo do tempo, e também fruto de engenharia genética em tempos mais modernos, hibridizações e por aí vai, elas foram sendo selecionadas. Então as variedades mais doces começaram a predominar, porque são mais gostosas e mais consumíveis. As frutas daquela época, lá da pré-história, elas eram absolutamente fibrosas e não tinham tanto açúcar assim. Ou seja, o consumo de carboidratos daquela época já era baixo, mesmo quando você consumia fontes que hoje nós sabemos que são carboidratos puros. Mas as frutas na versão selvagem, novamente, eram muito mais fibrosas e continham muito menos açúcar. Então, um outro dado importante aqui, aliás, isso que eu falei das frutas vale para as raízes também, tá? As raízes não eram tão ricas em carboidratos e não que elas sejam pobres em fibra, mas com menos fibras do que elas têm hoje. A composição mudou e o número de carboidratos foi aumentando, porque isso é uma coisa que torna a raiz e as frutas mais nutritivas para o mundo de hoje, digamos assim. E uma coisa importante que a gente precisa falar é sobre o domínio da agricultura, porque entre o surgimento da humanidade e o domínio da agricultura, que foi quando o homem começou a cultivar grãos, essas coisas que aumentaram a ingesta de carboidrato na dieta, passou-se muito tempo. Então deixa eu consultar a anotação que eu fiz aqui, vou até ler aqui, olha só. Os grãos, e esses grãos também mudaram ao longo do tempo, os grãos selvagens são muito mais ricos em fibras do que em carboidratos. Como você sabe, o arroz também passou por modificação genética, assim como o trigo e por aí vai. O que tem hoje em dia, aí, Monsanto que o diga, são coisas, digamos assim, aprimoradas, entre aspas. E você pode até questionar a segurança disso. Então deixa eu ler a anotação que eu fiz aqui a respeito, olha só. Os grãos, eles eram consumidos selvagens por volta de 200 mil a.C. Tá? Isso ainda antes do domínio da agricultura, antes do ser humano aprender a plantar, quando ele achou os grãos assim, por volta de 200 mil a.C. E as primeiras plantações de grãos, elas surgiram em 9.500 a.C. Olha o gap aí. Tá? Pelo menos uns 170 mil anos.
por aí, 170, por aí, acho que eu fiz a matemática certa. E vamos considerar aqui apenas o Homo sapiens, que é o ser humano moderno, tá? O Homo sapiens surgiu na face da Terra entre 200 mil a 100 mil antes de Cristo, tá? Ou seja, tem um buraco aí de 80 mil anos, na melhor das hipóteses, tá? Até os grãos selvagens começarem a surgir. Até o ser humano começar a consumir grãos selvagens. 80 mil anos. Isso é ano pra caramba, é geração pra caramba. Tá? E basicamente essas pessoas sobreviviam em low carb o tempo todo. Tá? E isso, novamente, eu falei do Homo sapiens. Se você considerar os outros ancestrais como o Australopithecus, o Neandertal, isso aí vai se estender na casa de milhões de anos. E um exemplo que eu sempre falo de um povo que sobreviveu até hoje são os esquimós. E se você for olhar hoje modernamente, por exemplo, o esquimó lá no norte do Canadá, coisa do tipo, ele pode receber, porque a tecnologia hoje permite, ele pode receber um aporte de frutas, de vegetais, coisa do tipo. Mas eles passaram milhares e milhares de anos lá sobrevivendo à base de carne de foca, ou peixe, ou seja lá o que for que eles comiam, eventualmente deviam matar um urso polar. Tá? Era basicamente o que eles comiam. Isso aí, esse povo viveu em cetose o tempo todo. Não tem como plantar nada lá, não tem fonte de carboidrato. Basicamente, fonte de carboidrato vai vir de planta. E lá você não tem como plantar, vai plantar no gelo? Não tem como. E um argumento que é extremamente imbecil, mas que sempre aparece nessa discussão, é que naquela época vivia-se menos. Como se você pudesse voltar no tempo e determinar que a culpa de se viver menos naquela época era da falta de carboidrato na dieta. Tá? E quando, na verdade, o que realmente aumentou a expectativa de vida da população foi diversos aspectos envolvendo revolução industrial, tecnologia, a melhora da qualidade da medicina, especialmente noções de higiene e de saneamento básico, e essas coisas fizeram aumentar a expectativa de vida da população. E outra coisa, antes mesmo do surgimento disso, os carboidratos já estavam na alimentação, e a expectativa de vida não se alterou significativamente, por conta disso. E por fim, Rafael, um último argumento, uma pergunta que você pode fazer para esses asnos, entre aspas. Eu não vou chamar de asnos porque talvez eles sejam apenas ignorantes no sentido de não sabem. Mas a pergunta é o seguinte, sobre os macronutrientes. Você tem gorduras essenciais, você tem proteínas e aminoácidos essenciais, mas desafia essa pessoa a citar um carboidrato essencial. E essencial que eu digo é que precisa vir da alimentação. Porque se alguém falar açúcar, glicose, coisa do tipo, seu combustível é glicose, bom, eu tenho uma notícia. A glicose pode ser produzida através de proteínas, principalmente. Se você comer só gordura e proteína, existe um processo chamado gliconeogênese que vai transformar parte dessas proteínas em glicose. Então você não precisa, tecnicamente, comer glicose. Então, Rafaela, o seu corpo está pronto, sim, para viver em estado de cetose. Aliás, foi o estado que a gente viveu por 99% da história da humanidade, como eu acabei de demonstrar aqui. Certo, então, Rafaela, eu vou encerrando por aqui. Quero te agradecer pela pergunta, deu uma discussão excelente. Eu acredito que agora você está armada para discussão com esses asnos ignorantes, ou seja lá como é que for que você queira qualificá-los. Tá? E novamente agradecer pelo carinho aí, eu vou continuar assim produzindo os vídeos porque mensagens como a sua é que me motivam. Vou ficando por aqui, galera, lembrando que se você curtiu o vídeo, não deixe de dar o like aqui embaixo, se inscreve no canal se já não se inscreveu e eu vejo você no próximo vídeo.